E aí, galerinha, jovens e jovas, né? Estamos aqui para mais uma aula de Química e uma aula agora em formato diferente, né? Para que a gente possa trabalhar resolução de algumas questões, né? De maneira mais visível para vocês, mais prática, espero, né? Espero que vocês tenham mais facilidade de compreender o assunto abordado, né? Então, vamos fazer algumas resoluções de questões, a maioria das questões referentes ao trabalho parcial que vocês fizeram, né? Ou seja, questões do próprio livro didático de vocês, então já espero que você tenha aí seu livro didático em mãos, que a gente possa ir acompanhando, né? Tirando as dúvidas e fazendo algumas questões juntos, tá bom? E aí, espero que vocês estejam bem, né? E estejam estudando também. Então, vamos deixar de blá e vamos iniciar as nossas questões. A questão 13, que está lá no livro didático de vocês, na página 58, ela vai dizer assim: na obtenção de ferro a partir da hematita, considere a equação não balanceada a seguir, utilizando-se 4,8 toneladas de minério com um rendimento de 80% na reação. A quantidade de ferro produzida será D. Então, o que a questão quer saber? A questão quer saber a quantidade de ferro que foi produzida a partir de 4,8 toneladas de minério, que é a hematita, que ele dá a fórmula, né? Fe2O3. E pede para que a gente considere que esta reação que ele nos apresenta tem apenas 80% de rendimento, tá? Então, vamos lá. Quando ele apresenta a reação, ele já dá o bizu, equação não balanceada, né? Que ele fala aqui pra gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação. Então, a gente aprendeu que todos os elementos que estão nos reagentes, eles precisam estar também nos produtos. Então, vamos aqui. Aqui nos reagentes, nós temos 2 átomos de ferro. Então, nos produtos, nós precisamos ter 2 também. Então, já vamos colocar um 2 aqui na frente. Vocês vão perceber, né, que a minha letra maravilhosa, ela está ainda mais maravilhosa neste slide, mas a gente vai conseguir ir melhorando e se aperfeiçoando no decorrer da nossa aula. Temos aqui também 3 átomos de oxigênio nos reagentes. Nos produtos, nós temos aqui o monóxido de carbono, né, que vai ter oxigênio. Então, se eu preciso de 3 monóxidos de carbono, eu vou colocar aqui na frente. 3 oxigênios, perdão. Então, vai ser 3 oxigênios. Só que quando eu multipliquei o oxigênio, eu multipliquei também o carbono. Agora, eu também tenho 3 carbonos. Então, eu vou colocar aqui no meu reagente, indicando que eu tenho 3 átomos de carbono. Perfeito. Equação balanceada. Primeiro passo, ok. Então, agora eu preciso calcular as massas moleculares dos compostos envolvidos na questão, né? Então, eu sei que a massa do ferro é 56 gramas por mol, né? A massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Marília, como é que tu sabe isso? Eu sei lá da tabela periódica. Meu caderninho aqui, ele tem a tabela periódica na capa. Então, a gente olha lá na tabela periódica e sabe quanto que é a massa molecular, perdão. E aí, podemos calcular, né? Aqui, por exemplo, para a hematita, a gente vê aqui, temos 2 átomos de ferro. Então, são 2 vezes 56, porque se eu tenho 2 ferros, eu preciso multiplicar isso. Mais 3 vezes 16, porque a massa do carbono é 16. E assim a gente calcula para todos eles, né? Então, vai ter na hematita, vai ser 160. O carbono, como são 3, é 3 vezes 12, vai ser 36. O ferro, como são 2 ferros, vai ser 56 vezes 2, vai ser 112. E o monóxido de carbono é 3 vezes a massa do monóxido de carbono, que vai dar 84, perdão. Essas massas, elas estão todas em grama, como vocês podem observar. Mas a nossa questão, ela está dando um valor em toneladas, ou seja, um valor muito grande, né? Para que o cálculo que a gente for fazendo fique mais aproximado do resultado que a questão vai me dar, a gente vai passar esses valores agora de gramas para quilo, tá ok? Então, eu passei aqui esses valores de gramas para quilo, mas como foi que tu fez isso?
sei que 1 grama é igual a 1.000 quilos. Então, eu divido todos esses valores por 1.000 e tenho os valores em quilo. Tá ok? Então, agora a gente pode passar para o próximo passo, né? Lembrando, o que a questão me pede, né? A questão me pede a quantidade de ferro que é produzida em 4,8 toneladas de hematita. Então, peraí. Se a questão só quer saber a quantidade de ferro que é produzida a partir da tonelada de hematita, então, na verdade, os valores que me importam são os valores da hematita, né? Do ferro 2 ou 3, e os valores do ferro. Então, ok. Vou passar para cá já na minha equação balanceada, né? E os valores em quilos que são produzidos. Se eu tenho 0,16 quilos de hematita, eu vou produzir 0,112 quilos de ferro. Show de bola. Mas a questão está me dizendo que eu tenho 4,8 toneladas de hematita, ou seja, eu tenho 4.800 quilos de hematita. Se eu tiver 4.800 quilos de hematita, quanto que eu vou produzir de ferro nessas condições? Então, a gente faz meio pelos extremos. E aqui nós descobrimos que o valor de x vai ser igual a 3.360 quilos de ferro, considerando um rendimento de 100%. Mas a gente viu, a questão nos falou, que essa equação não acontece com um rendimento de 100%, ela acontece com um rendimento de 80%. Então, considerando esse valor de 80%, qual que vai ser o valor de ferro que vai ser produzido? Então, o rendimento vai ser de 100%, eu vou ter no rendimento de 100%, eu vou ter 3.360 quilos, mas no rendimento de 80%, eu vou descobrir agora quanto que eu tenho, né? Então, você faz meios pelos extremos e tem um valor de 2.688 quilos de ferro em um rendimento de 80%. O gabarito é a letra A. Tá ok? Show de bola. Olha que bonito. Lindo. Jamais encontrarão um A tão supimpa quanto este. Vamos para a próxima questão. A questão 15 do capítulo 4, que está lá na página 73 do livro de vocês, ela vai falar assim para a gente. Calcule o título, ou seja, já está me indicando o que é que ela quer, né? O cálculo que ela quer, a fórmula que ela quer que eu utilize, que é a fórmula do título. Aí ela pede o título e a porcentagem em massa, né? Que a gente sabe que dá para calcular pelo título, só multiplicar por 100. De uma solução feita da dissolução, né? Da mistura ali, de 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Show de bola. Não sei se vocês sabem, mas a glicerina não tem aqueles globinhos de neve, né? Que a gente vê assim nos filmes americanos, né? Eu acho bonito, muito estiloso. Aqueles globinhos de neve são feitos com glicerina, né? Uma vez eu já fiz um caseiro, funciona, dá certo. Então, vamos aqui. O que a questão eu já consigo extrair da questão, né? M1, que eu sei que é a massa do meu soluto, que é a glicerina, que eu já coloquei aqui. M2, que é a massa da água, né? Que ela me falou que tem glicerina em água. Então, eu tenho M1 e M2. Quando eu tenho M1 e M2, massa do soluto, massa do solvente, eu posso ter a massa total da minha solução. Então, a massa total da minha solução vai ser a soma de M1 e M2, né? 184 gramas mais 800 gramas, que vai me dar uma massa de 984 gramas, né? Eu sei que a fórmula do título, né? O título do soluto é M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa total da minha solução. Então, a gente pode só substituir na fórmula, né? 184 gramas, que é a massa do soluto, dividido pelo 984, que é a massa total, vai me dar um título de 0,18. E não tem unidade, né? Eu ia dizer gramas, mas não é gramas, porque título é adimensional. Mas a questão está me pedindo esse valor em porcentagem. Ela quer saber quantos por cento de glicerina eu tenho nesta solução. E aí a gente sabe que a gente só precisa multiplicar por 100, né? Então, a porcentagem de título vai ser o título vezes 100. O nosso título é 0,187 vezes 100. Nós teremos uma porcentagem de 18,7%, né?
Esse valor é o valor da porcentagem de glicerina nessa solução. Se a questão ela não me perguntou, mas se a questão me perguntasse esse valor para a água, a gente poderia fazer também igualmente, né, de uma maneira simples e fácil, porque nós sabemos que a soma do título, da porcentagem do título do soluto, mais a porcentagem do título do solvente, se a gente só tem esses dois componentes, ela vai ser igual a 100%, né? A minha solução toda é 100%, se eu tiro a porcentagem do soluto, só fica a porcentagem do que tem de solvente, né? Então, vamos aqui. Se título do soluto mais título do solvente é igual a 100%, eu sei o valor do título do meu soluto, que é 18,7, mais o título do solvente, que é o que eu quero saber agora, vai ser igual a 100. Então, o que está somando passa para o outro lado subtraindo, e nós vamos ter um valor de título do solvente de 81,3%, tá? Então, nós teremos 81,3% de água nessa solução e 18,7% de glicerina. Show? Beleza? Next, próxima questão. Também no capítulo 4, né, nós temos a questão 10, que vai estar também na mesma página, 73 do livro de vocês, né? A questão vai me dizer, ó, o mar morto, ele pode ser considerado uma solução de água e NaCl com um título de 0,3, né? Uma porcentagem de título de 30%. E ele pergunta qual que é a densidade do mar morto, né? É muito legal, não sei se vocês já viram, né? Se não viram, eu acho é uma curiosidade bem bacana, dá para você ver uns vídeos na internet, né? Tem uns blogueiros que fazem uns vídeos bem legais lá no Mar Morto. E lá todo mundo boia, normal. Não precisa botar força para boiar, não precisa saber nadar para boiar, não. É só você se jogar e você naturalmente vai boiar no Mar Morto. Por quê? Porque a densidade da água lá é bem superior à da água, né? Justamente pela alta quantidade de NaCl que tem, né? No Mar Morto. Então, fica aí, né? Curiosidades a mais da nossa aula. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas na aula passada, né, nós vimos uma fórmula para a gente poder calcular a densidade de uma solução através da densidade do solvente, que nós temos aqui a água, e do soluto, que nós temos aqui o NaCl, né? Então, essa fórmula se dá dizendo que a densidade da solução vai ser igual a densidade do soluto vezes o título do soluto, mais plus a densidade do solvente vezes o título do solvente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir. Então, vamos aqui. A densidade do meu soluto, quem é o meu soluto? O sal, o NaCl, né? Então, a minha densidade vai ser 2,165 vezes o título, que é 0,3. Mas vocês estão lembrados que o título, quando eu somo o título do soluto com o título do solvente, ele vai ser igual a 1. Então, se o título do meu solvente é 0,3, quanto que falta para 1 para ser o título do meu solvente? O título do meu soluto é igual a 0,3, né? Então, o título do meu solvente vai ser 0,7. E a densidade do meu solvente, que a questão me deu, que é a água, né? Vai ser 1, densidade da água. Então, a gente só precisa multiplicar e somar, né? Sabemos que numa equação, primeiro a gente multiplica, depois a gente soma, né? Então, vamos ter aqui um resultado de 0,649 mais 0,7. Então, a densidade dessa solução vai ser 1,349 gramas por centímetro cúbico. Tá? Um valor aí superior ao valor da água, né, que é 1 grama por litro. A água lá do Mar Morto, a densidade é 1,349 gramas por centímetro cúbico, tá bem? Então, vamos prosseguir para a próxima questão. A questão 25. Questão 25 está no livro de vocês na página 84. Questão 25 do mesmo capítulo 4, né? Ela vai me falar sobre o permanganato de potássio, né? Ela fala: o permanganato de potássio ele pode ser utilizado como um germicida, né? Vai matar os germes no tratamento de queimaduras.
é um sólido brilhante e usado atualmente como um reagente comum nos laboratórios, né? E pede para considerar a dissolução em meio ácido de 0,395 gramas deste sal, né, que é o permanganato de potássio em água, suficiente para produzir uma solução de 250 ml de volume total, né? Então, nós temos o volume da solução aqui, 250 ml, e temos a massa do sal em gramas. E o que ele pergunta? A concentração em quantidade de matéria. Qual que é, gente, a concentração em quantidade de matéria, hein? Concentração em quantidade de matéria é a molaridade. A mesma coisa de dizer número de mols por volume da minha solução. Então, vamos lá. Já extraímos, né, esses dados da questão da massa do meu soluto. O volume da minha solução, né, que é 250 ml, e eu já passei para litro, né, dividi por 1000. Então, já passei para litro, porque eu sei que molaridade eu trabalho com volume em litro, beleza? E aí, eu pesquisei, né, e vi que a massa molar do permanganato de potássio é 158 gramas por mol, né? Tanto que quando eu passei a questão para vocês, eu já passei a massa molar do permanganato de potássio junto, beleza? Show! A gente tem todos os dados que a gente precisa, a gente só precisa agora substituir na fórmula, né? Que vai me dizer que a molaridade vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, substituindo tudo, eu tenho a molaridade de 0,1 mol por litro, né? O item A da nossa questão. Item A da questão 25, ok? Eu lembrei o permanganato de potássio, né? Eu lembrei. Que tem uma piadinha, né? Que diz assim, que pergunta qual o elemento mais bravo da tabela periódica, né? E aí eu já deixei a dica, né? É o potássio. Eita. Ou besteira, né? Mas enfim, eu rio dessas besteiras. Então tá aí o item A, né? Marcado para vocês, que nós vamos ter 0,1 mol por litro de permanganato de potássio em água. A questão 29, ela tá lá na página 88 do livro de vocês, né? E ela vai falar sobre o acetato de sódio. Ela diz que o acetato de sódio é um sal usado para controlar o pH, né, de produtos alimentares, de fármacos e em titularia. A gente acaba utilizando muito o acetato de sódio na graduação de química, né? Quem for aí se enveredar por este mundo, né, você vai ter algum contato aí com acetato de sódio, né? A quantidade de água que é necessária evaporar de 700 ml de uma solução de 1,2 mol por litro de acetato de sódio para que sua concentração se torne igual a 3,5 mol por litro é. Então, vamos aqui recapitular o que a questão quer. A questão está me dizendo que eu tenho uma concentração inicial, então, o volume inicial de solução de 700 ml, tá? E esse volume de 700 ml, ele tem uma concentração de 1,2 mols por litro, né? E ele quer obter uma concentração final, né? A molaridade final, no caso é mol por litro, é molaridade, né? De 3,5 mol por litro, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar a fórmula da dissolução que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente vai ter a fórmula dizendo que a molaridade inicial vezes o volume inicial vai ser igual à molaridade final vezes o volume final. Lembra? Eu fiz lá no quadro, né? No meu quadro, que eu mostrei para vocês, né? Mostrei porque que a fórmula é desse jeito. Agora, a gente vai aplicar essa fórmula, tá? Então, vamos reorganizar a fórmula para aquilo que nós queremos aqui. Né? Eu estou olhando aqui, na verdade, esse volume não é inicial, é volume final, né? Como a gente estava falando. Então, esse volume aqui é o volume final, né? Vai ser dado pela molaridade inicial vezes
o volume inicial aqui, a molaridade inicial, e aqui a molaridade final, né? Só deu uma invertidazinha aí, uma trocadinha, né? Nada que prejudica a questão. Então, é só substituir na fórmula, né? 1,2 vezes 700 dividido por 3,5. Nós vamos ter um volume aí, um volume final, né? Não inicial, um volume final de 240 ml. Só que, o que a questão está me perguntando? Ela está me perguntando qual é o volume final? Ela não está me perguntando isso, ela está me perguntando qual foi o volume que evaporou. Então, o volume evaporado vai ser igual ao volume inicial que eu tinha, né? Que era de 700 ml, menos o volume final, que é de 240 ml, que vai me dar o volume que foi evaporado, que foi um volume de 460 ml, né? Então, eu tinha uma concentração inicial que tinha um volume de 700 ml. Esse volume ele foi evaporado, então perdi 460 ml dessa solução, né? Fiquei com um volume final de apenas 240 ml. Como eu tenho um novo volume final, o meu soluto que está lá dentro, a quantidade é a mesma. Então, o que é que mudou? Mudou a minha concentração molar, né? Mudou a molaridade. A nova molaridade que ficou foi de 3,5 nessa questão. Tá ok? Show! Questão 29, item C. Item C. Próxima questão. A questão 39, né? Essa questão vai ser um bônus para vocês. A questão 39, ela está na página 93 do livro de vocês, né? Essa questão, ela vai permitir que a gente trabalhe tanto com a fórmula da dissolução normal, que a gente já viu, como com uma nova forma de utilizar essa dissolução. Por isso que eu quis trazer ela para vocês, tá? Para vocês ficarem mais sabidos, beleza? Então, a questão 39, ela vai dizer assim: misturando-se 100 ml de solução aquosa, né? Uma solução feita em meio à água, vai-se ter 0,1 mol por litro de KCl com 100 ml de água. Então, isso aqui é molaridade e isso aqui é volume de solução, certo? Tanto que ele fala aqui, ó, 100 ml de solução. Não sei nem o que ele vai pedir, mas já vamos marcando aqui o que é importante. E aí, tem-se uma solução aquosa junto com essa solução, essa mesma solução, também de 0,1 mol por litro, mais de cloreto de magnésio, certo? No mesmo volume de solução de 100 ml. Ó, esse volume é referente ao KCl e esse volume aqui é referente ao cloreto de magnésio, né? Então, isso aqui é volume de solução também e isso aqui também é molaridade. Show! E aí ele quer saber as concentrações, né, também em mols por litro dos íons potássio, magnésio e cloreto. Então, a gente precisa saber como que vai acontecer a dissolução, né? Porque quando eu tenho uma solução iônica e ela está em meio aquoso, o que eu vou ter é a separação desses íons. Vocês lembram que para que eu tenha um composto iônico, eu tenho uma ligação iônica. Lembram que a ligação iônica é aquela que acontece quando eu dou totalmente o elétron, né? Então, eu tenho um ânion e um cátion. Quando eles estão em uma solução aquosa, eles se separam e ficam em formato novamente de ânion e de cátion. É por isso que, por exemplo, o sal na água ele se dissolve, que a gente diz que ele se dissolve, a gente não consegue mais vê-lo, né? Ele vai estar na água na forma de Na+ e Cl-, o NaCl, né? O KCl, no caso que é um sal que nós estamos trabalhando aqui, ele vai ficar na água no formato de K+, potássio+, e Cl-,
tá bem? Então, vamos escrever isso para ficar mais claro na cabecinha de vocês, né? Antes, o volume final que eu vou ter duas soluções aqui se misturando, não vou ter? Vou ter a solução 1, que tem 100 ml, e vou ter uma solução 2, que tem 100 ml. Se eu junto as duas, se eu tenho 100 mais 100 ml, eu tenho quanto de volume final de solução? Eu tenho 200 ml, tá? Então, o volume que eu vou ter final de solução vai ser 200 ml. Informação importantíssima, sem ela eu não consigo resolver a questão. Quanto à ionização dos compostos na água. Como eu falei para vocês, o KCl ele vai se dissolver na água, né? Ele vai ficar no formato de K+ e Cl-. Vejam só, quando eu tenho, aqui considerando 1 mol de Cl-, de KCl, perdão, quando eu considero 1 mol de KCl, e essa solução é dissociada, quantos mols de potássio eu vou ter? Eu vou ter apenas 1 mol de potássio também. Essa relação ela vai se manter, é proporcional à lei de Proust. E de Cl também vou ter 1 mol, mas nesse caso a gente não tem 1 mol, a gente tem 0,1 mol. Então, se eu tinha 0,1 mol de cloreto de potássio, agora eu vou ter 0,1 mol de potássio e 0,1 mol de cloreto. Beleza? Quando eu trato do cloreto de magnésio, olha como que vai ficar. Se eu tenho 0,1 mol aqui de cloreto de magnésio, na hora que eu vou dissociar, eu tenho magnésio 2+, né? O íon do magnésio é o 2+, e eu vou ter 2 Cl-. O íon do Cl é 1, né? Ele é -1, mas no caso eu tenho 2 Cl's aqui, então eu vou ter 2 Cl-, né? Então, a proporção vai ser, quando eu tenho 0,1 mol de cloreto de magnésio, eu vou ter 0,1 mol também aqui, 0,1 mol de magnésio, mas a proporção de cloreto de magnésio para cloreto é de 1:2. Então, eu não vou ter 0,1 mol de cloreto, agora eu vou ter 0,2 mols de cloreto, certo? Marília, por quê? Porque quando eu dissocio aqui, ó, se no meu sal, que é o cloreto de magnésio, eu tenho 2 Cl, quando eu dissocio eu vou continuar tendo 2 Cls, né? Só que antes eu estava considerando uma unidade, que era a unidade inteira do sal, e agora eu estou considerando a unidade do íon separado, né? Eu dissociei isso. Então, agora eu considero que eu tenho 2 Cls, né? Portanto, eu vou ter 0,2 mols de Cl, tá? Então, colocando isso escrito aqui para vocês, eu vou ter, somando, né? Fazendo a soma desses íons, eu vou ter, na minha solução final, 0,1 mol de potássio. Por quê? Porque o único lugar que me traz potássio é o cloreto de potássio. Ele vem daqui, né? Então, só vem daqui. A única possibilidade de vir potássio é daqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui metade dos riscos que eu fiz para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Pronto. Pronto. Então, o único lugar que me traz potássio é do cloreto de potássio. Vem daqui, tá? E eu sei que eu vou ter 0,1 mol de cloreto de potássio. Quando eu trato do cloro, eu vou ter cloro tanto aqui na dissolução do cloreto de potássio, como eu também vou ter cloro na dissolução do cloreto de magnésio. Então, eu vou ter 0,1 mol de cloreto de potássio. Então, vai me dar 0,1 mol por litro de cloro, tá? Esse cloro aqui vai ser igual a 0,1. O que, Marília? Mol por litro, tá? Então, é esse aqui que já está contido aqui na nossa equação. Mas eu não tenho cloreto
só no cloreto de potássio, eu tenho também no cloreto de magnésio, que está aqui. Então, por isso esse mais aqui, mais 2 vezes 0,1 dos 2 cloretos que eu vou ter no cloreto de magnésio. Como eu tenho 0,1 aqui eu vou ter 0,2. Então, eu vou ter um somatório total de cloreto, nessa solução que mistura as duas no final, de 0,3 mols por litro de cloreto. Beleza? Em relação ao magnésio, assim como o potássio, o único lugar que me traz o magnésio é a dissolução do cloreto de magnésio. Então, eu vou ter apenas 0,1 mol de magnésio. Beleza? Mas, para eu saber a concentração final de uma mistura de soluções, eu posso utilizar uma fórmula. Se o meu composto está tanto na solução 1 como na solução 2, tem uma fórmula que eu posso usar para poder calcular a concentração final ou o volume final, se eu não souber também, tá? Qual que é essa fórmula, Marília? É essa que eu apresento para vocês aqui no passo 4, tá? É a fórmula que me diz que eu vou somar a molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2. Se tivesse outra, mais a molaridade da solução 3 vezes o volume da solução 3. Somo todas as soluções que eu misturar, que vai dar igual o volume, a molaridade final, vezes o volume final da solução que eu vou ter, certo? Show! Nesse caso, a gente só tem duas, então a gente só vai usar a molaridade 1, a molaridade 2, o volume 1 e o volume 2, para que a gente obtenha o final, tá? Então, vamos só substituir, para que a gente encontre o cloreto, a concentração de cloreto que está nas duas soluções. Então, a concentração vai ser 0,1, que é a primeira que eu tenho aqui, 0,1, vezes 100, que é o volume inicial da solução 1, mais a concentração de cloreto da solução 2, que é 0,2, a gente já calculou, né? Vezes o volume da solução 2, que é 100, tá aqui o volume da solução 2, é 100, que vai ser igual a molaridade final, que é o que eu quero saber, vezes o volume final, que a gente já calculou e já vimos que é 200 ml, né? Importante. Esse volume, ele tanto faz ele estar em ml ou ele está em litro, mas ele precisa estar igual. Tanto no valor da solução inicial, como na solução final, precisa ser a mesma unidade, tá? Senão dá errado. Mas, se a unidade for igual, tanto faz você usar litro como você usar ml, certo? Então, aqui eu já calculei, né? 0,1 vezes 100 dá 10 e 0,2 vezes 100 dá 20. Então, a molaridade final vai ser igual a 30, né? 10 mais 20, 30, dividido por 200, que é o meu volume final, vai dar igual a 0,15 mols por litro de cloreto. Show de bola! Essa é a concentração do meu íon. Quando eu trato do íon do potássio e do magnésio, eles contêm apenas em uma solução. E por coincidência, né, nessa questão, apesar de serem soluções diferentes, vão ser soluções que vão ter a mesma molaridade, tanto de potássio como de magnésio, né, como a gente pode observar aqui, o magnésio 0,1 e potássio 0,1. E como a gente pode observar aqui em cima, nós temos um volume igual também, de 100 ml da solução 1 e 100 ml da solução 2. Então, a concentração final de potássio e de magnésio ela vai ser a mesma, né? Então, eu posso calcular apenas uma vez e vai ser a mesma concentração. Por quê? Porque são os mesmos valores que eu vou utilizar para esses dois elementos. Então, quando eu calculo aqui no passo 5 a concentração de potássio e a concentração de magnésio, como só contém em uma solução, eu posso usar essa fórmula, que M
a molaridade inicial vezes a molaridade vezes o volume inicial, perdão, vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Então, a gente substitui e vamos ter 0,1, que é a concentração inicial, vezes 100 ml, que é o volume inicial, a molaridade final, que é o que eu quero saber, vezes o volume, que nós calculamos no início, que é 200 ml. Né? Então, isso vai me dar 10 dividido por 200 e uma concentração molar de 0,05 mols por litro, tanto para o potássio como para o magnésio. Então, vai ser o item E da questão, né? O item E da questão 39 é o gabarito, que nós vamos ter 0,05 mol por litro de potássio, 0,05 mol por litro de magnésio e 0,15 mol por litro de cloreto. Show? Show de bola! Então, última questão, questão extra, questão babado, né? Para você acertar em todas as provas, todos os gabaritos que você for fazer, inclusive nas questões que vocês vão fazer, né? No último exercício que eu vou passar referente a esse assunto, também tem uma questão nesse estilo. A questão aqui, eu esqueci de ocultar algumas coisas aqui, como vocês podem perceber, né? But não vai prejudicar a nossa aula. A questão vai me dizer que em uma bebida alcoólica contém 20% em massa de etanol. Então, ela está me dizendo aqui o título, né? A porcentagem do título. E ela diz que o resto dessa bebida alcoólica é praticamente água, né? Deve ser muito ruim essa bebida, não sei qual é não, mas deve ser horrível. A temperatura de 20 graus, ela tem uma densidade de 0,970 gramas por ml, né? E ela quer saber a concentração de etanol em mol por litro, né? A molaridade nessa solução. E deu aqui a massa molar do etanol, dizendo que é 46 gramas por mol. O que a gente está vendo nessa questão? A gente está vendo o encontro de algumas concentrações. E a gente vai obter um tipo de concentração diferente do que ele está dando aqui, através de outras concentrações, né? Então, a gente vai ver uma misturinha aqui dessas fórmulas, né? Cada uma contribuindo ali com aquilo que pode, para que todo mundo ganhe no final, sabendo aquilo que a questão nos pede, né? Que no caso é a concentração de etanol em mols por litro. Então, o título aqui, como a gente já observou no início, é igual a 20%, a porcentagem do título. Essa porcentagem, né, eu divido por 100, né, porcentagem 20% dividido por 100, vai me dar o título puro, o título original, que vai ser 0,2. Beleza? 0,2. Agora, ele me deu também a densidade. Essa densidade tem uma massa de 0,970 gramas em cada ml. Cada ml, 1 ml dessa solução, ela vai pesar 0,970 gramas. Beleza? Nós sabemos que a fórmula da densidade é densidade, que vai ser igual a massa da solução, a massa inteira da minha solução, dividido pelo volume da minha solução. Considerando que o volume da minha solução é de 1 litro, né? Eu vou considerar que esse volume de 1 litro. Marília, se eu considerasse que o volume da minha solução era de 1 ml, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Eu coloquei 1 litro aqui só para facilitar os nossos cálculos. Se você usar 1 ml, você vai obter o mesmo resultado no final, tá? Beleza. E aí, quando eu considero esse volume de 1 litro, né, da minha solução, eu vou ter uma massa em 1 litro de 970 gramas. E aqui a minha setinha que já estava aqui desde o início, né? Ela está me dizendo que essa é a massa total da minha solução. But, quando ele me pede aqui concentração de etanol, ele não quer que eu use a massa total.
ele quer que eu use a massa do etanol. Então, eu preciso descobrir qual que é a massa do etanol. Eu sei a massa total já, que é 970, né? Mas eu sei aqui também o meu título, ó. Eu sei que o título é 0,2. O que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho 20% dessa massa, desses 970, é de etanol, que é o meu soluto, tá? Então, eu coloco aqui na fórmula do título, né? Título é igual a massa do soluto dividido pela massa total. A massa do soluto é o que eu preciso saber. O título eu já sei desde o início, que é 0,2. A massa total eu acabei de ver aqui, ó, 970 gramas. Então, a massa do meu soluto, né, eu faço aqui meio pelos extremos também, a massa do meu soluto vai ser igual a 194 gramas, certo? Show de bola! Então, agora eu já posso utilizar a fórmula da molaridade. Veja só, posso substituir. Eu sei que a fórmula da molaridade é igual a massa do meu soluto, que eu acabei de obter aqui, dividido pela massa molecular, que ele me deu aqui no início, os 46 gramas por mol, né, de etanol, vezes o volume, que eu considerei ali no começo, que é igual a 1 litro. Então, eu vou só substituir, né? 194 gramas, aqui, vem daqui, dividido por 46 gramas, que é a massa molar do etanol, vezes 1, que é 1 litro, né? Molaridade a gente trabalha com litro, por isso ali no começo eu utilizei 1 litro, certo? Então, quando eu faço esse cálculo, eu vou obter 4,22 mol por litro de etanol. Show de bola? Então, é isso, pessoal. A gente deu uma abordada aí bem geral, né? Sobre a maioria dos tipos de questão que vocês podem ver sobre esse assunto, né? Espero que tenha ajudado. Eu sei que quando a gente vai vendo o cálculo, assim, principalmente nesse formato, pode ficar bem confuso, né? Deu uma travadinha aí, mas eu espero que o áudio tenha ficado bom, né? Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Essa aula. Continuo aberta para as dúvidas de vocês, para receber as dúvidas de vocês, né? Aí nos canais de comunicação que a gente tem, né? No e-mail que eu estou passando para vocês, para receber as atividades também podem entrar em contato comigo, que eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Bons estudos, até a próxima, se Deus quiser, na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós já estaremos falando de um outro assunto, né? De uma próxima unidade dos nossos estudos, tá bem? Se cuidem daqueles que vocês amam e a gente se vê em breve. Um beijo, tchau!